Ele chegou dizendo que sempre estragava tudo. Mas não era, em qualquer momento. Era exatamente quando as coisas começavam a dar certo. Não no início de um projeto, não no meio das tentativas, mas no ponto em que algo se consolidava. Um relacionamento que ficava sério. Um projeto que finalmente ganhava forma. Um reconhecimento profissional que começava a aparecer. Era nesse exato ponto que, de alguma forma, tudo desmoronava. No começo da terapia, ele se descrevia como alguém impulsivo. Dizia que falava demais, que tomava decisões precipitadas, que tinha um jeito difícil. Mas a repetição desse padrão era precisa demais para ser só um acaso. A sabotagem parecia acontecer com um timing perfeito, sempre no mesmo momento crucial. Um dia, em uma sessão, ele disse uma frase que mudou tudo. Quando está dando certo, eu começo a estranhar. Essa frase foi uma porta de entrada para uma nova compreensão. O problema não parecia ser o fracasso em si. O fracasso era um território conhecido, familiar. O verdadeiro problema era a proximidade do sucesso, a iminência de conseguir aquilo que ele tanto desejava. Na psicanálise existencial, a gente não entende a autossabotagem simplesmente como uma vontade inconsciente de sofrer. Na verdade, ela muitas vezes funciona como um mecanismo de defesa, uma forma de evitar algo que parece ainda mais ameaçador do que o próprio fracasso. E o que seria mais ameaçador que o fracasso? A responsabilidade. A responsabilidade de sustentar uma escolha, de bancar um sucesso, de viver as consequências de ter o que se quer. Aos poucos ficou claro que ter sucesso exigia dele uma postura completamente nova no mundo. Uma postura com menos desculpas, menos álibis, menos possibilidade de dizer não deu certo. Enquanto ele fracassava, sempre havia uma explicação. Uma narrativa pronta para justificar o que aconteceu. Mas quando as coisas davam certo, essa narrativa se esvaziava. O que dizer quando se consegue? A quem culpar quando não há culpa? Em outro momento decisivo da análise, ele disse: se dar certo, eu vou ter que ser outra pessoa. Essa frase não trouxe uma solução mágica, mas trouxe um silêncio profundo e reflexivo. Perceba, o trabalho clínico não era focado em simplesmente eliminar os comportamentos sabotadores, como se fosse um defeito a ser consertado. O trabalho era escutar o que estava por trás desses comportamentos. O que ele estava tentando evitar quando estragava tudo. Estragar aquilo que ele mais desejava o mantinha num lugar seguro, conhecido. Preservava a sua identidade antiga, a identidade do cara que tenta, mas não consegue. Evitava perdas que, para ele, pareciam ainda mais profundas do que a perda de um relacionamento ou de um projeto. Porque desejar algo não é apenas sobre querer, é sobre se comprometer com tudo o que vem junto com esse querer. É se abrir para as consequências, para as novas responsabilidades, para a nova identidade que o sucesso impõe. Quando esse mecanismo começou a ficar mais claro para ele, a autossabotagem perdeu um pouco da sua força automática. Ela já não parecia mais um impulso incontrolável, mas sim uma escolha, ainda que inconsciente. Mas, junto com essa clareza, um medo enorme apareceu. Medo de perder suas referências antigas. Medo de não ter mais em que se apoiar. De não ter mais a desculpa do fracasso. Medo de não ser capaz de sustentar essa nova vida, essa nova versão de si mesmo que o sucesso exigia. Esse caso, que é inspirado em situações clínicas reais, não é sobre falta de autocontrole. É sobre o momento em que o nosso próprio desejo se torna uma ameaça. Uma ameaça à nossa forma habitual de existir, ao nosso jeito conhecido de ser no mundo. A psicanálise existencial trabalha exatamente nesse ponto de virada. O objetivo é ajudar a pessoa a parar de se perguntar por que eu sempre estrago tudo e começar a se perguntar o que eu estou evitando quando faço isso. O que eu ganho ao me manter nesse lugar? A terapia, nesse sentido, existe para sustentar essa transição difícil. A transição entre sabotar a própria vida, para se proteger de um medo desconhecido, e começar, pouco a pouco, a sustentar o próprio desejo, mesmo sem garantias de que vai dar tudo certo. É aprender a bancar as próprias escolhas e a construir uma nova identidade, uma que seja compatível com a felicidade e com a realização. É um caminho de coragem, de enfrentar o desconhecido que existe dentro de nós. Se você se identifica
Com essa história, se já se viu estragando tudo quando estava quase lá, saiba que você não está sozinho. Esse é um dilema humano profundo, e entender o que está por trás dessa sabotagem é o primeiro passo para começar a construir um caminho diferente. Obrigado por assistir. Existência é tudo.